Aí agora né? Vamos falar um pouco da lapinha, né? Aí, você até comentou já aí, mas eu posso adicionar o vídeo depois aí. Quando a gente morava na roça, né? Que dava mais ou menos aí uns 15 km até onde o ônibus ia. Aí do ônibus até a fazenda que a gente morava dava mais ou menos uns 12. Uma fazenda chamava Irmão Coragem. Tinha que ter coragem pra ir, viu? Você colocar a compra em cima do lombo do animal, aí não cabe tudo, tinha que levar as outras na mão. Era também conhecida como buraco, né? Buraco. Né? Lá tinha muita seringa, né? Trabalhava com seringa, que aquele negócio é muito triste, né? Você corta ela hoje, amanhã tá igual um bicho morto, né? Fede pra caramba, tem que colocar dentro da água, e eu vivia com aquilo, as suas unhas viviam o cheiro daquele tempo todo. Mas rapaz, não era fácil não, né? Não era, é difícil, é difícil. Então a gente chegou uma época aí, teve a época do cacau, né? Deu uma melhorada de novo aí. Aí a gente foi. Era eu e eles, essa época aí era só eu e ele no meio do mato lá, catando cacau. Eu lembro que você ficava com um saco atrás de mim, raspando, frutos, puxando aquele saco de cacau. de cacau, puxando. O saco tinha aquele cheiro de cachorro, né? Aí juntava o cheiro do cachorro, mais o chulé, e virava aquele. E a gente saía 7 horas da manhã, 7, né? 7 horas da manhã, levava a comida, voltava 5 horas da tarde. Então, da onde até a gente voltava, dava aí mais ou menos uma meia hora aí. 5h30 chegava lá na fazenda. E quando era dia de sol era maravilha, mas dia de chuva, aquela grota. E outra coisa, pra gente sair para fazer compra, tinha que sair umas 4 horas da manhã, 5 horas, que era para alcançar o carro né? No Passava era 15, passava era 6 horas, 6h10. Era para poder vir. Para dar tempo de todo mundo, né, dessa região aí, pegar o ônibus aí, fazer sua compra. Quem tinha carro ia de carro, era poucas pessoas. E quem morava lá nesse buraco, lá nos Irmãos Coragem, a gente fazia a compra de mês em mês. Tinha que vir de 30 em 30 dias fazer as compras pro mês todo, porque não dava para vir toda semana, que era muito longe. E aí o tempo vai passando, né? Então a gente vai vendo daí que. Mas era bom, né? Na época lá, voltando atrás lá, no tempo da igreja lá, né? Da Fazenda Lapinha, nossa, era muito bom. Quando tinha congresso, lembro do pastor Elisado, ele chamava irmão, né? Irmão Elisado. Pregava muito. Eu era criança na época também. Ele já era jovem, já ele. Meus irmãos, meus irmãos mais velhos também já era jovem. Eu era. Isso se faz 25 anos atrás aí, mais ou menos. Aí meu irmão pregava muito. Tinha uma menina que chamava. Como é que é o nome daquela menina que cantava? Era cantora? Sara, eu acho. Ela morava lá no 16, né? 16. A menina cantava aqui, deixa eu falar pra você, viu? Chega a tremer Era benção, era benção de Deus. E tinha muitas coisas boas também, né? Além da igreja, né? Era muito mais coisas boas. Depois só traz recordações. Então, morava na fazenda aí que brincava aí de futebol. Hein? Na época a gente não ligava muito pra futebol, não. Brincava aí de queimada. Carrinho de madeira. Carrinho de madeira. Tinha um morro lá da fazenda do Dr. Amardi. E aí tinha uma descida assim, né? Essa fazenda aí, ele trabalhou muito lá na época da construção da casa do dono, né? Ainda chama a fazenda sede, né? A sede. Parecia um hospital. Grande, cheio de portas, coisa. Quarto, muito quarto. Escritório, tipo, o escritório do rapaz lá parecia uma casa hoje com o nosso aqui, ó. Esse é o escritório dele, né? Naquela época era tão farto, né? Então ele fez
uma casa de pedra. A parede era dessa grossura, assim. A laje não tinha essas peças, era laje só concreto e ferro. Aquela gaiola de ferro com concreto dentro. Quem ia quebrar aquilo depois? Nunca. Tá lá até hoje essa casa aí, nunca ninguém usou. Virou uma casa de assombração, né? Porque né, a gente era pequeno, então a gente tem escutado as histórias. Tinha visagem, lá é visagem. Às vezes a gente até olhava assim na quina, assim, tinha um corredorzão, você olhava na quina, na hora que a gente olhava de relance, assim, parecia que tinha uma pessoa que passava assim, ó. Era bem assim, outro barulho. Ninguém ia lá sozinho, raro ia uma pessoa ir lá sozinho. Era raro. Parecia quando você abria a porta, a outra abria junto. Tinha visagem, muita visagem. Muita visagem. Visagem é assombração. Assombração na época, então. Aí essa recordação é muito boa. Aí daí meu pai foi morar em uma cidade chamada Ibicaraí. Foi aonde na época ele foi embora pra lá, então eu tinha uns 13, 14 anos. Trabalhava lá, ajudava meu pai a prender o gado lá, né? Meu pai morou 4 anos lá. 3 a 4 anos. Foi um ano de prosperidade lá pra nós, né? Aí o patrão, a patroa, na verdade. Meu pai chegou lá, tinha uns gadinhos bem magrinhos. Meu pai cuidava dos gados. Eu lembro da vez que deu um vento lá, caiu os fios de luz em cima das vacas, né? Matou umas 4 vacas, né? Uma tempestade, entendeu? Tempestade de vento. Isso foi no dia. Isso foi na quinta-feira, a mulher, a dona da fazenda, veio e mandou meu pai embora. Meu pai ficou sem entender nada, por que estava mandando embora. E teve uns relatos lá, mas aí não convém contar também, mas assim. Parecia que Deus estava lá naquele momento, assim, que meu pai não era para sair dali naquele momento. E foi. O vento e a chuva que deu, só deu naquele território ali de mais ou menos de acho que uns 3 km assim de distância. Um canal, né? Um canal ali. Mas só foi ali, naquele canto ali. E caiu, na época eu tava com Fusca desmontado. Tinha comprado um Fusca, tava desmontado e ia pintar. É história, nós temos uma história muito boa. E a gente ia pintar esse Fusca, foi onde que aconteceu. Mas dava aquela rajada de vento assim na fazenda, tava na fazenda vizinha. Dava aquela rajada de vento assim, de barcaça, só um telhado que movia em cima de uma laje. Corria por cima, tipo um trem de ferro, assim. Na linha do metrô, passava em cima do trilho. Aí a gente olhava, a gente tava debaixo, a gente olhava assim, ó, o vento levantava ela dessa altura assim, mas não tirava do lugar, mas levantava dessa altura assim, ó, do trilho, e ela não caía. A gente tava lá debaixo, lá, e ficava lá com medo, e falava, mano, Deus, mano. Do jeito que a gente na época não era muito evangélico assim, a gente fica lembrando. Aí chegou um tempo, aí quando era mais ou menos às 5h30 para 6 horas da tarde que aconteceu isso daí, num sábado. E matou mais de 6 cabeças de gado, o fio estourou, o gado estava debaixo da rede de luz, caiu o fio em cima. Daí pra cá só foi desastre, acabou com o cacau onde meu pai tinha trabalhado, tinha cuidado do cacau. Lá tinha uma árvore lá chamada aletrina, tinha muita, essa aletrina fazia bem pro cacau. Era uma árvore fraca, né? Mas uma árvore que era fraca, mas ela atraía muita água, deixava o cacau úmido, o cacau precisava úmido, porque um lá era tinha muito sol, aí aconteceu isso daí. Foi muita coisa. Aí caiu 2 árvores, parece assim, no leito das 2 fazendas, foi 2 fazendas, caiu uma árvore de um lado, bloqueando a passagem do caminhão, para pegar a bagagem do meu pai pra gente ir embora. Do outro lado a mesma coisa. Demorou uns 4 dias para ser liberado. E
aí foi assim, quando o caminhão chegou, já chegou com a mudança do outro responsável que ia ficar lá, né, sobre a fazenda lá. E a gente tem essa lembrança aí, daí pra frente a gente não sabe mais o que aconteceu, né? Só que a gente foi morar em Camaquã. A gente foi morar lá, foi a época que a gente foi entrar na fazenda, né? Ia morar na fazenda, já relatou aí anteriormente aí. Mas assim, foi muito bom a passagem lá e hoje nós estamos aqui. Vai fazer 16 anos que nós moramos aqui já. Ele veio junto também, 16 anos. Demorou aí uns... Eu vim pra cá em 2007. Voltei lá em 2011. Esse aqui não voltou lá até hoje ainda. Mas a minha irmã já foi lá com a gente. Os filhos também já foi lá. Não, tem um filho também que não voltou até hoje também. O Ernest não foi ainda. Mas os outros aí já foram passear. Já foram. Conhecer a antiga Lapinha que era, né? Foram lá. Lá tem agora muita jaca lá. Jaca, é verdade, né? Jaca. Eu lembro que tinha um pé de jaca que chamava Jaca do Baguinho. Lembra naquela baixada assim, ó? Da estrada, da fazenda? Jaca manteiga, não sei, amarela. Aquele pé de jaca ali já alimentou muita gente. Não quanta jaca, né? Na época ela matava saruê. Outro saruê, o pessoal já matou naquele pé de jaca. A família ficava, às vezes chegava meio de semana e não tinha uma carne para comer, um frango, alguma coisa assim. Ia lá nesse pé de jaca, ela ficava lá até umas 9 horas da noite, 10 horas da noite. Mas não saía de lá sem a mistura, né? Sem um saruê, né? Sem um saruê. Que é o gambá. Que era gostoso. Porque naquela época os bichos só comiam fruta, né? Hoje não dá nem para selecionar, mas não tem que comer, não. Mas era muito bom, era muita caça que tinha. Dobrou mais hoje porque a lei de desmatamento aí também já não pode mais, né? Graças a Deus, aí os bichinhos não estão vivendo mais. Então não pode mais. Então, naquela época era assim. Tem muita história para contar, né? É como diz o irmão, se a noite, desse a noite para contar o caso, era pouca. Né? As nossas histórias são muito... Vamos ter um final feliz, como já está começando a ter um final feliz, né? Era bom lá, muito bom, né? A gente tinha mais liberdade do que tem aqui, né? E sobre andar, passear, não andava com medo, porque você sabe quem mora na cidade, lá chama rua, né? Quem mora na rua aqui é morador de rua. Mas lá que dizer eu vou morar na rua, não era na rua, era que ia morar na rua, numa casa, né? Então quem morava na rua lá, mas era numa casa, então, não era na rua. Aí a rua quer dizer a cidade. Era né? muito assustado. Quem mora na cidade, né? Era muito assustado. Isso queria dizer isso aí. A rua era a cidade. Então é assim que funcionava. A pessoa, vou pra rua. A rua. Vou morar na rua. Né? Comprei uma casa na rua. E aí, velho, você passar dos anos aí, né? Cresceu muito lá. Eu lembro aí, aquela parte lá da rodoviária ali, que não era só mato. Agora é só casa, famílias que moram lá. Faz pouco tempo que eu vim de lá, então eu tô lembrando que fui lá passear lá esses dias. Então a gente... Eu não tinha aprendido, velho. Aí. O vídeo a gente lembra mais coisas, a gente vai postar mais coisas. É isso aí. Eu tenho um vídeo da fazenda onde a gente morava. Próximo vídeo nós vamos falar de pescaria, de pregar curuca. Sabe o que é curuca? Então vá assistir o próximo vídeo, você vai saber o que é curuca. E dá o like aí no vídeo aí, curte, comenta. Esse é o João.